A mega operação Carbono, deflagrada hoje pelo Ministério Público de São Paulo, mostrou como o crime organizado está infiltrado na economia real do país. Segundo a investigação, o esquema de fraude na cadeia de combustíveis envolvia desde a adulteração de produtos, sonegação de impostos, a venda de volumes menores do que o registrado. Quem traz mais detalhes desse esquema bilionário é a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Um esquema de fraude bilionário no mercado de combustíveis que movimentou entre 2020 e 2024 mais de 50 bilhões de reais. A operação realizada hoje já não foi uma surpresa para muita gente, porque muita gente comentava ou suspeitava que esse tipo de coisa acontecesse. Na verdade, o que a gente assistiu é uma contaminação. O que a gente vê hoje é uma contaminação de um setor considerado estratégico na economia do país, que o crime organizado tomou conta. Vamos ver na reportagem. O combustível que faz rodar o Brasil percorre um longo caminho antes de chegar ao tanque do seu carro. É uma cadeia complexa que começa com a exploração do petróleo e gás. Passa pelo refino, dominado pela Petrobras, que responde por 80% da capacidade nacional de produção. O restante é importado ou comprado de outras refinarias. As distribuidoras, responsáveis pela mistura da gasolina com os biocombustíveis, como o etanol, fazem parte da última etapa antes da chegada às bombas. A revenda ao consumidor final é feita por cerca de 41 mil postos espalhados pelo país. A operação desta quinta-feira confirmou uma suspeita antiga. Parte deles operava de forma ilegal, lavando o dinheiro do crime, sonegando impostos e lesando o consumidor. Os criminosos montaram um esquema complexo envolvendo toda a cadeia produtiva e de comercialização. Importadoras, financiadas com recursos da facção, compravam o combustível no exterior de forma irregular. No Brasil, o grupo teria se associado a uma empresa de produtos químicos e uma distribuidora de petróleo, com sede administrativa em Pinhais, no Paraná, para misturar o metanol e a nafta. Essas empresas seriam as responsáveis pela sonegação de impostos antes da venda para os postos de combustíveis. A organização criminosa teria usado uma rede de mais de 1.000 postos distribuídos em 10 estados, e o dinheiro obtido com a venda dos combustíveis adulterados era reinvestido no próprio negócio. Segundo a Receita Federal, fundos controlados pelo PCC foram responsáveis pela compra de 1,6 mil caminhões para transporte de combustíveis, um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 100 imóveis, entre eles 6 fazendas no interior de São Paulo e uma mansão em Trancoso, litoral da Bahia. Nós percebemos, principalmente na Operação Carbono Oculto, uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. E eu acho que isso é de extrema relevância, porque, além da questão concorrencial, existe uma questão de você não separar o que é legítimo e o que é ilegítimo. Eu converso agora com Emerson Capaz, que é presidente do Instituto Combustível Legal, uma pessoa que também participa da bancada do Jornal da Cultura e há muitos anos vem denunciando esse tipo de situação, né? Como eu expliquei, a operação já não chega a causar tanta surpresa, né, para a maioria das pessoas. Muita gente comentava que esse tipo de coisa acontecia e a gente tem agora o resultado de uma operação que traz à luz como é que funciona todo esse esquema. Mas você chegou a ser surpreendido pelo alcance, por essa capacidade de infiltração do crime organizado? Boa noite, Luísa. Infelizmente, não. Nós temos feito um levantamento muito grande, o Instituto Combustível Legal vem fazendo um trabalho de muitos anos já, pesquisando, analisando, usando a inteligência, cruzando dados que saem, inclusive, da própria ANP, analisando e vendo que, de fato, infelizmente, o crime organizado cresceu na economia como um todo, não é só no setor de combustíveis. Vem crescendo, vem ocupando um espaço. O setor de combustíveis, pela tributação e pelo faturamento, é um dos mais procurados
porque são fraudes bilionárias, como a gente pôde ver na investigação feita hoje. E é uma concorrência absolutamente, nem dá para usar a palavra desleal, é ilegal mesmo, a palavra é ilegal. Agora, como evitar que esse tipo de coisa se perpetue? A gente tem uma agência fiscalizadora, que é a ANP. Então, a ANP tem dificuldade de recursos. Hoje, o seu orçamento está reduzido a 1/5 do que era há 5 anos atrás. Então, isso é um problema sério para fiscalizar 43 mil postos no Brasil inteiro, 160 distribuidoras. E isso é, de fato, que tem que contar com a ajuda da organização privada, institutos, observatórios, por exemplo, o Observatório Nacional de Combustíveis, criado com entidades de classe para direcionar melhor as investigações e apostar em projetos de lei que estão tramitando na casa, que poderiam ajudar muito a resolver esse problema. Podemos ter novos desdobramentos nos próximos dias? Eu acredito que com as operações de busca e apreensão de hoje e os dados cruzados que sairão dessa busca, dessa apreensão toda, de documentos todos, com certeza serão aprofundados os dados e nós vamos descobrir muita coisa ainda. Bom, e o Emerson falava para a gente, são mais de 40 mil postos em todo o país, 1.000 postos que estão nas mãos do crime organizado. O que significa que as pessoas podem continuar abastecendo no seu posto de confiança, respeitando as bandeiras, levando em consideração o que acontece com o carro, principalmente depois de abastecer. Eu volto ao estúdio com você, Karen. Muito obrigada, Luísa, pelas informações. Obrigada ao Emerson Capaz pelos esclarecimentos. Bom, Tass, o uso de estruturas legais como postos e fundos, na lavagem de dinheiro do PCC mostra que o crime deixou, de fato, de operar na sombra? É tão estarrecedor o que a gente está ouvindo e é tão importante ver o Capaz falar ao vivo aqui no jornal, porque eu me lembro que há poucos meses a gente estava aqui comentando esse assunto e quando a gente conversa fora do ar, ele fala, olha, a gente sabe de coisas, mas não tem materialidade. Eu acho que hoje, Karen, essa materialidade se fez, está escancarada. Temos que olhar com muito cuidado, zelar por isso daí. Curiosamente, hoje, a Economist, uma das revistas mais importantes do mundo, elogia a justiça brasileira por conta da política, evidentemente, falando que seria um bom exemplo para a América e tal. Independentemente de eu concordar ou não com essa capa, o importante é que quando aparece uma defensora pública, quando aparecem estruturas de poder, que geralmente a gente não confia que vai funcionar, e aponta algo e pode funcionar, se todos nós ficarmos observando e atentos e falando sobre isso, eu creio que tem uma chance aí dessa crise toda ser para um lado bacana. Agora, Hélida, qual o caminho, Como é que o Estado pretende combater organizações criminosas quando elas já aprenderam a se comportar, a se disfarçar como grandes grupos econômicos? Karen, o crime se reinventa. Ele se reorganiza a depender da forma como o Estado vai buscar desbaratar essas organizações criminosas. Então, a gente precisa, de fato, fazer um pouco na linha do que o Capaz suscitava, que é financiar adequadamente essas instituições de fiscalização. O debate que nós falávamos de tomar um ano, fazendo uma investigação profunda, silenciosa, diz muito do quanto o Estado tem que cumprir o seu papel. Conferir à Receita Federal os instrumentos de fazer matriz de risco em relação a operações financeiras. Se a gente não enfrentar a criminalidade organizada a partir da asfixia econômica, do produto econômico, do que eles angariam com crime, a gente vai continuar apenas e tão somente pegando o ladrão de galinha, fazendo uma análise incapaz de ir na raiz do problema. Para estruturar melhor o nosso combate à criminalidade organizada, é preciso, de novo, repito, estruturar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas também financiar melhor a nossa capacidade de investigação e de enfrentamento dessa criminalidade. E o dinheiro vindo do esquema ilícito da venda de combustíveis era lavado pela organização criminosa nas chamadas fintechs. Mais de 40 dessas instituições foram alvo hoje da mega operação na Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, dos 52 bilhões de reais oriundos do esquema fraudulento no setor de combustíveis do PCC, ao menos 17 bilhões foram movimentados pela BK Bank, uma fintech brasileira citada pelos investigadores como uma das instituições centrais para operar o esquema. Outra empresa citada nas investigações é a Reag. Considerada uma das maiores gestoras de patrimônio do país, administra quase 300 bilhões de reais. A empresa atua em áreas de mercado imobiliário e de crédito. Assim como a BK Bank e a Reag, 40 fintechs foram alvos da operação desta quinta-feira. Boa parte delas tem sede aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul da capital paulista. A região é conhecida por ser o maior centro financeiro de São Paulo. Segundo a investigação, essas empresas serviam como uma espécie de banco paralelo para a organização criminosa lavar dinheiro. Quando enviados para essas fintechs, os recursos do esquema criminoso eram reinvestidos em negócios e financiavam a compra, por exemplo, de propriedades por meio de fundos de investimentos, o que dificultava o rastreamento. Ao menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio de 30 bilhões de reais, eram controlados pelo PCC. Nesta quinta-feira, após a mega operação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal passará a monitorar as fintechs. Que as fintechs, a partir de amanhã, terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos, porque com isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar nos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado. No início deste ano, a Receita Federal chegou a ampliar o monitoramento de transações financeiras, o que incluiria regras mais rígidas para as fintechs. O objetivo era justamente impedir fraudes e sonegação fiscal. Mas uma onda de fake news que dizia que o Pix seria taxado fez com que o governo recuasse e anulasse a instrução normativa. Hoje, estimam-se que existam mais de 2.000 fintechs em operação no Brasil. São instituições que oferecem serviços financeiros de maneira 100% digital. A promessa é ser uma alternativa aos bancos tradicionais, realizando movimentações de forma mais ágil e acessível. Até hoje, a fiscalização dessas instituições era mais branda. É importante a gente ressaltar que o modelo fintech em si não é o que favorece o crime, mas a ausência aí de uma fiscalização mais apropriada, de uma regulamentação em alguns casos, favorece que essas plataformas sejam utilizadas de forma equivocada ou até mesmo utilizadas para organizações que cometem crime e utilizam essas plataformas para lavar dinheiro, para fazer o uso indevido aí de recursos ilícitos, né? A gente sabe que hoje a nossa Receita Federal ela não dispõe de um pessoal, de um contingente de pessoal suficiente para tanta fiscalização no Brasil, seja fiscalização de imposto de renda, seja fiscalização de fintech, seja outro tipo de fiscalização. Mas nós temos hoje um aliado muito grande, o mundo hoje tem um aliado muito grande que é a inteligência artificial e pode ter certeza, a inteligência artificial vai ajudar muito a cruzamento de dados, vai ajudar muito a fiscalização dessas fintechs, como qualquer outro tipo de fiscalização em que a Receita Federal esteja envolvida. Em nota, o BK Bank disse que a instituição de pagamentos é autorizada, fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e conduz suas atividades com transparência e dentro dos padrões de compliance. E que se coloca à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações. A corretora Reag Investimentos não retornou aos nossos contatos. Elida, a pergunta é rápida. Quem está se beneficiando afinal? Interessante essa dimensão, Karen, e fazendo uma conexão com aquele debate das fraudes no INSS. A quem aproveita interditar que a Receita Federal tenha dados de quaisquer movimentações no Pix, nos cartões de crédito das fintechs, acima de R$5.000. A quem aproveita essa interdição do controle, de não estruturar os órgãos de controle com um financiamento adequado, com equipes profissionais, com capacidade de fazer matriz de risco, cruzando dados. De fato, o entrevistado comenta, com a inteligência artificial fica muito mais fácil, por exemplo, avaliar a evolução patrimonial de quaisquer pessoas politicamente expostas, né? O Congresso agora querendo aprovar uma PEC da impunidade, dificultando as investigações, inclusive quando envolvem agentes políticos.
Um esquema criminoso como esse, que no caso de São Paulo especificamente envolve 7 bilhões e 600 milhões de reais de sonegação, não é feito à luz do dia como acontecia, sem algum nível, eventualmente, até de envolvimento de agentes políticos. É preciso continuar conferindo ao Estado a capacidade de combater a criminalidade organizada, a prevenção e o combate. Tasso, o que você diria do silêncio do Congresso, né, sobre a regulação dos fundos de investimentos diante desses esquemas bilionários? O Congresso covardemente está tentando se proteger, Karen. Eles gastam muito tempo fazendo isso. A blindagem deles, que já é enorme, eles querem ficar cada vez mais. Sabe aquelas armaduras, várias camadas assim? Por que será? Você sabe me dizer por que será, né? Parece que, né, tem alguma coisa ali. É importante entender que eu estou muito alinhado com a visão de transparência do que nós estamos vivendo. Eu acho que hoje é um dia muito importante mesmo. Transparência porque tem muitos números e não tem uma coisa, digamos assim, ideológica no que está acontecendo. Aliás, eu citei várias das secretarias e Polícia Federal, etc., lá no começo. É bom lembrar que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo estava também, junto com essas outras todas. Então, assim, é muita gente que olhou e fez emergir os fatos que nós estamos comentando aqui. Isso eu acho extremamente positivo. Agora, o que vai ser realmente legal é, uma vez desvendado e conversado, né, as pessoas serem punidas, porque, por enquanto, o juiz mesmo, o Sandro Nogueira de Barros Leite, o juiz que foi, que da onde essa decisão que desencadeou essa operação, ele aponta como epicentro da operação o senhor Mohamed Hussein Murad, e eu estava navegando aqui pelo LinkedIn dele, está totalmente ativo, funcional, né? Ele já está se defendendo, claro, através dos advogados, é importante que ele faça isso, mas lá, curiosamente, no LinkedIn dele, já tem denúncias, reclamações de líderes de caminhões falando do porto lá do Paraná há mais de um mês. Entendeu? Então, essas coisas aqui também ajudam na transparência, é bom a gente usar bem.